Vitor, o desempenho da esquerda agora nas eleições requer uma autocrítica? Boa noite. Já vem sendo feita, né, Leandro? Muito boa noite para você, a Ju e a todos. Leandro, ontem, durante o programa CNN Eleições Análise, né, conduzido pelo Caio Junqueira, do qual eu participei, um dos pontos trazidos, uma expressão na qual eu fiquei, inclusive, pensando bastante tempo depois, foi o PT no divã. Exatamente por isso, o PT e o campo da esquerda como um todo precisam fazer uma análise a respeito de como vem dialogando e como vem se comunicando com os anseios da população como um todo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez questão de rechaçar ao analista Gustavo Uribe, ao apresentador Gustavo Uribe, perdão, aqui da CNN, essa leitura de que o PT e a esquerda foram derrotados durante as eleições municipais deste ano. Porém, o que a gente acompanha é a premência e a capilaridade de partidos como o PSD, o MDB, o PP, nessas eleições municipais. Uma vitória que rechaça, de fato, o discurso dos partidos de esquerda e o eleitorado dá uma resposta, portanto, em relação àquilo que espera de seus governantes. Aqui em São Paulo, o desempenho, por exemplo, do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, retrata muito bem o que a esquerda tem de dificuldade ali do ponto de vista de diálogo com a população. Isso porque em 2020, o candidato do PSOL foi o mesmo e não tinha o apoio do PT. O PT tinha uma candidatura própria. Guilherme Boulos consegue, portanto, ir ao segundo turno com o Bruno Covas e tem um resultado eleitoral, né, traduzido pelos votos, muito similar àquele que teve 4 anos atrás. Pouco avançou em relação a novos votantes na sua candidatura. Mesmo com essa candidatura do PSOL, patrocinada do ponto de vista financeiro, de uma forma muito ostensiva e expressiva por parte do PT, que é, inclusive, hoje, diferentemente de 2020, o partido que comanda o governo federal na figura do presidente Lula. Então, a gente traz exatamente para análise esse resultado e o quanto o próprio PT e os partidos de esquerda vêm tendo uma dificuldade muito grande de conversar com a população e responder a esses anseios. Então, esse diagnóstico ele já vinha sendo tratado por membros do PT, por quadros relevantes do Partido dos Trabalhadores em relação a essas respostas, dizendo que o partido tinha, de fato, dificuldade de se comunicar a partir de novos desejos por parte do eleitorado e de novas pautas que foram trazidas por algumas candidaturas, por exemplo, a de Pablo Marçal, que é um fenômeno eleitoral nessas eleições municipais, que tratam, por exemplo, sobre prosperidade, sobre empreendedorismo e sobre esse resultado financeiro, né, que é ansiado pela população, principalmente os mais pobres. O governo Lula e o presidente Lula já tiveram uma capacidade de diálogo maior com esse eleitorado, por meio, inclusive, dos programas sociais. Né? Falava a língua do povo do ponto de vista econômico, trazia essa narrativa por meio exatamente dos programas que foram muito importantes para, principalmente, aplainar as desigualdades sociais e a miséria no país. Agora, o diagnóstico é diferente, o povo quer conversar sobre outras coisas e, de fato, o PT e o campo da esquerda como um todo precisam entender, de fato, como voltar a falar com a população.